te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Jesus disse aos seus discípulos: as tentações são inevitáveis, mas será terrível para aqueles que servem de tropeço para os outros. Pois seria melhor para essas pessoas que elas tivessem uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço e que fossem jogadas no mar, do que fazer com que um desses pequeninos peque. Então, cuidado com o que vocês fazem. Se o seu irmão pecar, aconselhe-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo se ele pecar contra você 7 vezes por dia, e se nas 7 vezes vier e lhe disser: desculpe-me, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: Mestre, precisamos de ajuda para ter mais fé. O Senhor respondeu: mesmo se a sua fé fosse tão pequena quanto uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta amoreira: arranque as suas raízes e vá se plantar no mar. E ela iria lhes obedecer. Digamos que vocês tenham um empregado que cuide da terra, ou que seja o pastor do seu rebanho. Quando ele chega do trabalho, vocês dizem a ele: entre e se sente para comer? Não, vocês lhe diriam: faça a minha comida, vista-se e sirva-me até que eu termine de comer. Depois, você pode comer. E vocês agradecem ao empregado por fazer o que vocês mandaram? Não. Da mesma forma, uma vez que vocês tenham feito tudo o que foi dito para fazerem, deveriam apenas dizer: nós somos empregados inúteis. Fizemos apenas a nossa obrigação. Enquanto Jesus continuava em seu caminho para Jerusalém, passou entre as regiões da Samaria e da Galiléia. Quando ele entrou em um povoado, 10 leprosos o encontraram, mas mantiveram uma certa distância. Eles gritaram: Jesus, mestre, por favor, tenha pena de nós. Quando Jesus os viu, disse-lhes: vão e se apresentem aos sacerdotes. Enquanto eles iam fazer o que Jesus tinha dito, foram curados. Um deles, quando percebeu que estava curado, voltou para onde estava Jesus e, gritando, louvou a Deus. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Ele era samaritano. Não foram 10 leprosos curados? Jesus perguntou: onde estão os outros 9? Nenhum deles voltou para louvar a Deus, mas apenas este estrangeiro. Jesus disse ao samaritano: levante-se e vá. A sua fé o curou. Certa vez, quando os fariseus vieram e perguntaram a Jesus sobre quando o reino de Deus iria chegar, ele respondeu: o reino de Deus não virá com sinais visíveis que vocês possam ver. As pessoas não irão dizer: veja, aqui está, ou, olhe, está lá, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Então, Jesus disse aos discípulos: está chegando o momento em que vocês irão querer ver o dia em que o Filho do Homem houver chegado, mas não verão. Eles lhes dirão: vejam, lá está ele, ou olhem, ele está aqui, mas não corram atrás deles. O dia em que o Filho do Homem vier, será exatamente como o relâmpago, que ilumina o céu de uma ponta até a outra. Mas, primeiro ele sofrerá muitas coisas, e será rejeitado pelo povo de hoje. A época em que o Filho do Homem vier será como a época de Noé. As pessoas comiam e bebiam, casavam-se, e eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e destruiu a todos. Será como aconteceu no tempo de Ló. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, houve uma chuva de fogo e enxofre, que caiu do céu e matou todas as pessoas de lá. O dia em que o Filho do Homem aparecer será exatamente assim. Nesse dia, se vocês estiverem na parte de cima das suas casas, no terraço, não desçam para entrar em casa e pegar suas coisas. E se vocês estiverem trabalhando no campo, não voltem para casa também. Lembrem-se da esposa de Ló. Se vocês tentarem preservar suas vidas, vocês as perderão. Mas, se vocês perderem as suas vidas, vocês as salvarão. Eu lhes digo que, naquela noite, 2 estarão dormindo na cama. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo grãos, e uma será levada, e a outra será deixada. Eles perguntaram: onde isso acontecerá, Senhor? Jesus respondeu: os urubus se reúnem onde o corpo de um morto está. Lucas capítulo 17. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora
Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da Tua palavra, Seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.